Olá, sou Gustavo Amorim. Esse vídeo que você está prestes a assistir foi parte de um projeto que aconteceu entre amigos quando eu ainda morava em Belo Horizonte há cerca de 6 anos. Eu estou falando de 2017, então isso foi por volta de 2011, 2010, esse projeto, que nós demos o nome de Ciranda da Consciência. E a ideia original desse projeto era esses amigos se reunirem para conversar sobre temas relacionados à espiritualidade e cada um contribuir com a sua visão única daquele tema específico. Como eu já disse, infelizmente o projeto não foi adiante, mas os primeiros programas foram gravados e nós nunca compartilhamos. E como nós achamos que era um conteúdo muito bom, seria uma pena não compartilhar. E resolvemos, mesmo que tardiamente, compartilhar esse conteúdo com você. Então, se você gostar desses temas, dessas conversas, dê o seu gostei aqui no vídeo. Isso ajuda a promover o vídeo e esse trabalho e também a nos dar uma percepção de como é o interesse nesse tema, né? E também não deixe de comentar a respeito do que nós estamos abordando e, tendo tempo, eu e meus amigos vamos procurar responder às questões que surgirem, ok? Então esse primeiro vídeo foi o primeiro podcast que nós gravamos, chama-se O Caminho Espiritual, né? Então aproveitem essa jornada e não deixe de fazer seus comentários e gostar se vocês realmente curtirem a nossa conversa. Então, até a próxima! Bem-vindos a mais um podcast Ciranda da Consciência. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz. Bom, pessoal, então hoje o nosso tema, o primeiro tema, né, da Ciranda da Consciência, do nosso podcast, é o caminho espiritual. E o que é o caminho espiritual? Então nossa ideia é compartilhar, cada um aqui compartilhar um pouco da sua perspectiva, né, do seu próprio caminho. Então eu vou compartilhar um pouquinho do que é para mim esse caminho espiritual. Como começou a minha busca por o que a gente chama de espiritualidade ou maior consciência. Então para mim foi muito específico. Eu acredito que esse caminho ele inicia quando a gente nasce. Mas houve um ponto mais específico na minha vida onde se tornou mais consciente para mim. Houve uma necessidade realmente de expandir horizontes. E isso aconteceu exatamente no momento chave, numa encruzilhada na minha vida, quando eu tinha acabado de me formar, né, no curso superior em Engenharia Metalúrgica. Isso foi em 96. Até então não tinha nenhuma preocupação com busca espiritual, de autoconhecimento, né? Minha perspectiva ali era curtir a vida, né, ir pro boteco com os amigos, tomar uma cerveja, namorar, enfim, estudar, curtir. Isso era a vida para mim, né? E exatamente naquela época, então, me formei em Engenharia Metalúrgica e logo em seguida já fui contratado por uma grande empresa. Então estava iniciando, né, o meu caminho profissional, ou seja, uma outra etapa da minha vida e uma etapa muito importante. Enfim, então passei nessa empresa, que foi no Espírito Santo, né, uma grande empresa do ramo siderúrgico, e me mudei para lá para começar a trabalhar. E ali eu encontrei várias pessoas que foram peças-chave nesse processo de despertar, né? Então foram vários elementos que surgiram que me fizeram, né, despertar para algo mais. Ali que você fala pessoas da própria empresa? Exatamente. Por exemplo, na época eu mudei de Belo Horizonte, primeira vez que eu fui morar fora de casa. Então isso para mim já era bem significativo. Daí, como eu estava morando fora de casa, né, iniciando uma carreira, enfim, a primeira morada que eu tive lá foi uma espécie de uma república, né? Então éramos 3 pessoas só morando naquela república, né? E uma dessas pessoas, né, um amigo que também era engenheiro metalúrgico, formou no Rio de Janeiro, ele já tinha uma busca espiritualista, né? Ele tinha um estudo de espiritualidade, ele já era mais dedicado a isso. Então, no final do dia, quando a gente terminava, né, era uma época ainda vamos chamar assim, de treinamento na empresa, nós sempre conversávamos a respeito da vida, filosofando, literalmente filosofia de botequim. e naquelas conversas ele começou a me falar desses conceitos, né, de reencarnação, espiritismo, né, enfim, mediunidade, e aquilo me chamava a atenção. Sua família era qual religião? Minha família nunca teve uma religião definida. Meu pai é ateu, né? Foi do Partido Comunista em 68, participou de toda essa revolução política, então ele nunca teve uma
uma busca espiritual, uma religião, pelo contrário, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele acreditava que cada indivíduo tinha que fazer a escolha do seu próprio caminho. Olha que interessante, ou seja, da sua escolha em termos de espiritualidade, de religião. Então ele deixou sempre aberto. Então eu e meus irmãos, somos 3, nunca fomos batizados, ou seja, nunca fizemos parte de nenhuma religião. Você é um pagão, então. Eu sou um pagão. Nasci pagão e continuo pagão. Mas minha mãe, como muita gente, né, é católica não praticante, ou seja, né, nasceu dentro dessa visão, mas nunca foi muito à igreja, muito intuitiva. Então nós nunca tivemos realmente uma influência da família em termos de espiritualidade. Mas enfim, e ali, né, nesse meio, nessas conversas, eu comecei a despertar para essa possibilidade de uma realidade mais ampla do que eu vinha conhecendo. Então, naquele momento, eu comecei a ter não só uma compreensão intelectual, através dos livros que ele me emprestava, né, que eram livros espíritas, eu comecei a ter percepções de sentimentos, é difícil de descrever, né, foram compreensões que tocavam literalmente meu coração, meus sentimentos se expandiram, eu percebia que tinha algo mais. E teve uma experiência que para mim ela é uma chave nesse processo, né? Foi a partir daquela experiência específica que eu realmente percebi que eu precisava me aprofundar e descobrir o que é esse caminho espiritual. Então, vou contar um pouquinho dessa experiência e as coisas que foram acontecendo depois. Então, uma bela tarde, estou eu lá tranquilo em casa, depois de ter acabado meu plantão lá na empresa, e estava lendo um livro espírita. Na época eu estava lendo os livros espíritas, né? Esse amigo meu tinha me apresentado essa literatura espírita e eu tinha me identificado muito com aquilo. Para mim parecia muito coerente, parecia que eu já conhecia aqueles conceitos de alguma forma. O que era? O Livro dos Espíritos? Primeiro, toda a codificação de Kardec, né? Os 5 livros lá, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Livro dos Médiuns, né? Eu li todo, né, os livros de Kardec e depois me aprofundei muito nos livros de Chico Xavier, principalmente os de André Luiz. E eu viajava literalmente naquelas viagens do André Luiz, né? Parecia que eu estava lá junto com ele naqueles planos espirituais, literalmente, né, penetrando outras realidades. Eu me sentia ali. E nessa tarde especificamente eu estava lendo um livro do Emmanuel, que também me chamava muito a atenção, me tocava assim, de uma outra forma, né, em algumas partes dos livros de Emmanuel. Enfim, esse dia eu estava lendo um livro de Emmanuel onde ele falava exatamente sobre espiritualidade e ciência, né, como espiritualidade e ciência faziam parte de uma mesma realidade, né, que não existia separação, na verdade, entre essas vertentes. E ali ele estava falando sobre isso e de repente eu senti, né, o que eu posso chamar de uma presença amorosa muito grande. Eu senti literalmente algo que eu nunca tinha sentido até então. Eu chamo de amor, é o que eu posso, é a palavra que eu tenho para descrever o que eu sentia. É como se o universo de repente tivesse aberto e eu percebesse que essa energia, esse amor, essa presença, vamos chamar de amorosa, benevolente, fosse tudo que existia, era a base de tudo. Então literalmente entrei num estado de êxtase e fiquei sentindo aquilo ali de uma forma muito intensa e fiquei naquela energia, logo depois de ler. Um pouquinho depois fui para a cama, né, refleti um pouquinho sobre aquilo, deitei, estava lá descansando e foi aí que a extensão daquela experiência continuou. Então enquanto eu estava ali deitado, comecei a sentir meu corpo todo vibrando, como se estivesse passando uma corrente elétrica intensa no meu corpo inteiro, algo também que eu nunca tinha sentido. Ali eu senti o que era energia, né? Se falava de energia, bioenergia, energia sutil, mas não tinha nada de sutil naquela energia. Meu corpo todo tremia ali, parecia literalmente que eu estava ligado na tomada, literalmente. É o que eles chamam de estado vibracional. Depois eu vim saber o que era, mas enfim. Isso foi bem breve, foi rápido esse estado, né? Muito intenso. De repente a minha perspectiva mudou, eu me vi fora do meu corpo, né? Hoje eu entendo um pouco diferente, eu percebi que a minha consciência se expandiu, né? Mas de onde eu estava observando ali, né, minha consciência, é como se eu estivesse observando meu corpo de cima. E curiosamente era algo novo para mim, enquanto personalidade, enquanto Gustavo, mas ao mesmo tempo era familiar. E existia uma familiaridade naquele estado, que eu não sei como descrever. Isso foi breve, e logo depois dessa breve percepção, né, de separação do corpo, de que eu não era o corpo, né, teve uma outra percepção muito importante, né? Eu vi surgir, a percepção que eu tive foi de como se abrisse uma espiral, um redemoinho acima da minha cabeça, acima de mim naquele momento, e que me tragou, me puxou literalmente, e minha consciência entrou por aquele túnel, né? Entrou girando como se eu estivesse sendo tragado mesmo, só que para cima. Isso foi muito rápido e, ato contínuo, eu já me percebi num outro ambiente, onde tudo era mais sutil, parecia ainda haver formas, né? Ainda parecia uma realidade física, tridimensional, mas
onde tudo era muito mais amplo. Por exemplo, eu respirava naquela realidade, mas parecia que minha respiração era 100 vezes mais ampla do que na realidade física. Eu tinha percepção em 360 graus naquela realidade. Eu podia ver todo ao meu redor. Uma coisa difícil de descrever. Só mesmo vivenciando para a gente saber o que é, mas estava ali, eu estava percebendo aquilo. Então eu estava ali e eu estava consciente do porquê eu estava ali, de alguma forma. E de repente começou a se formar uma dinâmica naquele ambiente. Existiam alguns seres vagando por ali, uns seres meio, vamos chamar, meio cinzas, meio tristonhos assim. E eles pararam na minha frente como se fosse uma pequena plateia de uns 9 seres. Eu vou chamar de seres, pareciam pessoas. Mas eu percebia que eles tinham esse tom um pouco triste, apagado. E eu sabia que estava ali para compartilhar com eles aquela experiência que eu tinha tido. O que era aquela energia do amor. Isso foi muito claro para mim. Eu tinha que compartilhar sobre aquilo. Era algo muito, muito intenso para poder ficar só para mim. Então, ato contínuo, eu pensei nisso e pensei, como eu vou fazer isso? Como eu vou compartilhar com essas pessoas? Já imaginei o livro. Como eu tinha tido a experiência através de um livro, a primeira ideia que me veio foi pegar um livro e ler para eles o que eu estava lendo. Quando eu imaginei isso, literalmente se plasmou no ambiente um livro. Pensei, o livro estava ali. Só que quando eu fui tentar pegar esse livro, não tinha livro. Ele sumiu, não tinha substância. E aí me veio um insight. Eu teria que compartilhar aquilo a partir de mim mesmo. Eu tinha que vir de mim, da minha própria experiência. Então, me aproximei daquele grupo e comecei a falar o seguinte. Eu queria compartilhar com vocês sobre a experiência da energia do amor. Só que eu falei de uma forma ainda não muito convicta. E dentro daquela plateia, um deles se levantou e com uma energia muito crítica, fez um questionamento forte. Me questionou. Isso tudo é uma besteira. Não existe esse tal de amor. Isso tudo é uma grande ilusão. E com aquela crítica, com aquela energia muito ácida, eu senti um medo começando a crescer dentro de mim muito intenso. Da mesma forma como eu tinha sentido aquela expansão com o que eu chamo de amor, ali eu estava sentindo agora o contrário, como se eu estivesse me encolhendo com aquela energia do medo. E tudo ali era mais intenso. E quando eu comecei a sentir esse medo dentro de mim, tudo que estava ao meu redor se desfez. É como se só tivesse eu e aquele sentimento de me recolher sobre mim mesmo, sabe? Tudo ficou mais escuro ao meu redor e eu fiquei vivendo aquela intensidade ali também. Foi nesse momento que a dinâmica começou a mudar e eu percebi uma criança se aproximando de mim vindo de trás. E quanto mais essa criança se aproximava, mais ela era afetada por aquele estado que eu estava vivenciando, que eu vou chamar de uma falta de energia, na verdade, aquela ressonância. E ela começou a sofrer também. E isso manifestou com ela se transformando literalmente como se ela estivesse murchando, como estava acontecendo comigo mesmo. E nesse momento eu senti uma compaixão tão grande para aquela criança, me deu vontade de abraçar. Ela falou assim, mas eu te amo. E a sensação foi então o contrário. Aí eu senti aquele amor que eu estava querendo transmitir, eu senti e vivenciei ele dentro de mim. Então percebi isso como se fosse um rio de energia fluindo do centro do meu ser, indo para todas as direções, mas ele surgiu de dentro. Não sei como descrever isso. E quando esse sentimento brotou, naquele momento, com aquela intensidade, essa criança se transformou. E diante de mim ela se transformou num ser que eu vou chamar de anjo branco. Era um ser de uns 3 metros de altura, todo de branco. Ele parecia flutuar na minha frente. Imediatamente ele começou a se comunicar comigo. E a primeira frase, a primeira energia que ele emanou foi: Gustavo, por que o medo, se você sabe que o amor é a energia mais poderosa que existe? Naquele momento, todo aquele medo se foi. E eu lembro que continuou um diálogo. Era um ser que eu não podia ver a face dele, era muito interessante. Era um borrão, tinha os cabelos longos, assim, até os ombros, tinha essa forma, mas eu não podia ver a face. Isso comunicava através da energia, não tinha palavras. Então ele começou a me instruir uma série de coisas. Dessa parte da experiência não me lembro muito bem. Já no final da experiência, quando a gente já tinha conversado bastante, me parecia assim, é assim que eu percebia, surgiu uma figura interessante, um urso negro, que depois, mais tarde na minha experiência, eu vou entender o que significava. Ele se aproximou de mim, eu comecei a temer de novo, aquela presença ali, e esse ser, que eu vou chamar de anjo branco, me falou: não precisa ter medo, ele está aqui para te ajudar. Foi nesse momento que eu também fiquei mais tranquilo e comecei a perceber o redemoinho, só que agora embaixo de mim. Enquanto
Antes eu tinha percebido ele em cima, que me levou para aquela dimensão. Agora ele se formou embaixo. Eu literalmente entrei nesse redemoinho, nesse túnel, daí me manifestei novamente no corpo, né? Então essa foi uma experiência que me marcou para sempre, vamos dizer assim. Fantástico. E a partir dali, fantástico. E foi incrível porque no plano físico parecia ter passado pouquíssimos tempos, assim, quase segundos. E ali naquela realidade parecia que tinham se passado horas. E a partir daquela experiência eu soube que eu precisava mudar minha trajetória de vida, literalmente. Existia um chamado, existia uma consciência de que existe algo mais do que a realidade como a gente percebe. Isso para mim já não era um questionamento mais. Existe ou não existe? Existe. Só que ela não é aparente todo o tempo. E a partir de então eu comecei a sentir uma necessidade muito grande, né, de mudar minha trajetória. Em que sentido? Eu sentia que precisava trabalhar com algo, até profissionalmente, que tivesse a ver com encorajar, né, as pessoas e a mim mesmo a acessar aquele estado de consciência. Não aquela experiência na outra dimensão, não, mas o sentimento de completude, de amor, de inteireza que eu tinha sentido naquela experiência, de compaixão, literalmente. A partir dali, nada mais, para mim, era mais importante do que aquilo. Aquilo ali foi como o farol que começou a iluminar minha trajetória. Então, a partir daí, né, minha vida começou a mudar, literalmente. Foi difícil porque, enfim, estava começando uma carreira e de repente, né, aquela vontade de mudar minha trajetória, mas não sabia como, o que fazer. Uma carreira em engenharia. Engenharia. E curioso, porque esse amigo meu também começou a passar por uma série de transformações. Então por isso que eu falei que algumas pessoas foram importantes, né? Teve outras também, mas ele também despertou isso. E foi em 98, nós dois resolvemos literalmente, né, sair da empresa, né, sair do caminho, né, da profissão de engenheiro e procurar esse novo caminho, que a gente nem sabia qual era. Literalmente eu não sabia. Foi um pulo no escuro, literalmente. Voltei para casa dos meus pais, né, em 99, fiquei um ano em depressão. Foi muito difícil, como se na realidade tudo que eu tinha construído enquanto identidade até então tivesse desmoronado, né? E eu não tinha uma outra referência. Mas eu tinha uma confiança de que existia algo mais que poderia me orientar. E assim foi. Meu 99 inteiro foi um ano difícil. Fiz o vestibular para psicologia. Eu queria encontrar um caminho profissional que tivesse uma relação mais próxima com aquela experiência. Cheguei a fazer um semestre de psicologia, mas senti que ainda não era aquilo para mim, né? Pela experiência que eu tinha sentido, ainda não era aquilo. Eu sabia que era alguma coisa que tinha a ver com energia, né? Isso para mim ficou muito claro. Pela experiência que eu tive com a percepção da energia, para mim a energia era uma maneira de chegar naquele estado de completude de novo, né? Então, no final de 99, eu conheci o Reiki, né? Muita gente entrou nesse caminho, né, de trabalhar com energia, de busca da espiritualidade através dessas ferramentas. E o Reiki começou, né, a aliviar aquele sofrimento que eu havia sentido. Por falar nisso, aquele sofrimento, aquela depressão que eu vivenciei, né, ele estava representado naquela visão como o urso negro. Isso eu fui entender depois. Eu fui, como todo buscador, fui procurando referências em várias, né, vamos dizer, várias filosofias, né? E no xamanismo, né, existe uma compreensão de que existe a roda da vida, né, que são as 4 direções, que tem a ver com as direções, os pontos cardeais, e cada direção é representada por um animal. E cada animal representa um ciclo da vida, né? E o urso chegou a partir da minha esquerda. Na roda da vida, ele está exatamente na esquerda, no oeste. Ele representa a entrada na caverna, a entrada no mundo interior para a purificação, para a cura das feridas. Então eu iniciei ali, logo depois daquela experiência, literalmente uma cura das feridas. Então por isso foi difícil, né? Foi entrar em contato com, enfim. Foi um mergulho no inconsciente? Sim, hoje eu vejo assim. E um contato com a sombra mesmo. Porque o lado esquerdo simboliza o inconsciente, né? Também, eu acho que sim. E a partir daí isso começou a ficar muito, muito claro para mim. Depois, né, nos sonhos, nas experiências que eu fui tendo compreensão desse mergulho, né? Eu fui começando a ter acesso a esse inconsciente que ainda era muito desorganizado, vamos chamar assim, no meu interior. Era muito obscuro, literalmente. Por isso toda essa fase difícil. Mas eu tinha plena confiança de que isso fazia parte do processo e uma hora eu chegaria em outra etapa mais interessante. Mas a partir daí tudo começou a ser mais interessante, né? E é curioso porque esse caminho começou a se apresentar para mim, né? Eu sabia que ele estava lá, não sabia exatamente como, né, trilhar, mas as coisas começaram a acontecer. Então vou dar um exemplo
rápido, depois a gente continua. Então eu estava procurando essa nova profissão. Não era psicologia. Eu ainda achava muito, para mim, né, tinha ainda muita conceituação, muita coisa que já não me interessava naquele momento, né, para mim como Gustavo. Meu foco era energia. Intuitivamente eu sabia que existia alguma técnica, algum procedimento, alguma coisa nova, né, que iria chegar. Aí comecei a pesquisar, né, pesquisei um pouquinho, enfim, do que já existia, né, Reiki, comecei a fazer o curso, depois fui pesquisar um pouquinho de acupuntura, né, pesquisei cura prânica, as técnicas que existiam no trabalho energético, mas nada daquilo, não me identifiquei com nada daquilo. E aí no ano 2000, foi muito interessante. No ano 2000 comecei a trabalhar com Reiki, né, dando curso, fazendo atendimentos, né, segui esse caminho. E em julho de 2000 aconteceu uma sincronicidade muito interessante, né? A partir dali meu caminho começou a tomar uma forma mais específica. E como é que foi isso? Bom, estava em Vitória, na época eu namorava com uma pessoa que eu tinha conhecido na empresa, que era psicóloga inclusive, né? Então tinha um relacionamento com ela. Estava visitando e de repente passando por uma banca de revistas, vi uma revista que me chamou a atenção, que eu nunca tinha lido, mas parece que aquela tinha brilhado na minha frente, assim, muito interessante. Entrei, peguei aquela revista e comecei a folhear. E de repente naquela revista achei uma tirinha pequenininha falando de um curso de uma técnica de equilíbrio bioenergético, né, um curso que ia acontecer em Belo Horizonte. Eu já tinha me mudado para Belo Horizonte, estava morando lá na época. Né, eu falei, isso aqui me interessa, interessante. Eu peguei, anotei, né, as informações, beleza, e fui para casa, uma boa. O que acontece? Naquela semana, essa namorada tinha tido um sonho, ela era muito sensível também, tinha um acesso intuitivo muito legal, e ela me contou esse sonho. Ela falou, Gustavo, eu tive um sonho essa semana e tinha uma pessoa te procurando. Eu te procurava desesperadamente, chamava Rômulo essa pessoa. Para mim não fez nenhum sentido naquele momento. Quando eu pego aquele telefone e ligo, né, pro número, a pessoa que atende, quem era? Alô, aqui é o Rômulo. E o Rômulo é que estava organizando o curso dessa técnica que chama-se EMF Balance Technique. Né, e eu não tive dúvidas e me inscrevi, fiz o curso. Repete o nome da técnica? EMF Balancing Technique, traduzindo técnica de equilíbrio do campo eletromagnético. Né, então, participei desse curso, fiz, me identifiquei profundamente. Com esse curso da EMF também vieram as informações de Cryo, né, são informações, vamos chamar de canalizadas, né, e me identifiquei profundamente com aquelas informações, com aquelas mensagens. Né, e assim como eu tive aquela abertura no início com o Espiritismo, ali é como se eu encontrasse o meu lugar. Falei, poxa, é isso aqui. Me identifiquei com essa informação. E a partir dali, meu caminho todo é voltado a trabalhar com essas ferramentas, com essas informações, promovendo eventos. Hoje eu organizo os eventos de Cryo no Brasil, né, algo que eu nem imaginava naquela época. E o curioso é que quando eu peguei o primeiro livro de Cryo para ler, é um livro que é uma espécie de uma jornada do herói. Chama-se A Jornada para o Lar. Fala do caminho espiritual, literalmente. E tem um personagem. E esse personagem, o nome dele é Michael Thomas. Né? Uma mistura de Miguel e Tomé. Então é uma metáfora do ser humano, que sempre está em dúvida sobre si mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem características de um guerreiro, Miguel, né? de um anjo. E só para chegar no ponto, esse personagem, ele vivia uma vida comum, sem muitos atrativos, né? Ele trabalhava numa empresa que ele também não gostava daquele trabalho, enfim. E estava vivendo essa vida. De repente ele teve um acidente, passou por uma experiência de quase morte, e nessa experiência de quase morte, ele se encontrou com um ser, que ele chamou de o Anjo Branco. Né? E se apresentou para ele, nesse estado expandido de consciência, um ser todo de branco. Primeira coisa que ele falou, não tema. Né? O amor é a energia mais poderosa que existe. E quando esse cara olhou para esse anjo, ele não via a face dele. Uau. Exatamente o mesmo personagem tinha aparecido na minha experiência. Então ler aquele livro, para mim, foi uma abertura, uma percepção tão gratificante. Né? Então, enfim, parte do meu caminho é esse. É uma jornada de volta para casa. Eu sei que existe mais de mim para poder manifestar no planeta. Então esse é um pouquinho da minha jornada. Depois a gente vai conversando, eu vou passar agora para um outro amigo aqui da Ciranda e depois a gente vai conversando e esclarecendo mais pontos.
de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira